Oi, meninos, boa noite. Então, vamos lá para mais uma aula e hoje a nossa aula é de imunização. Não tem como a gente falar de atenção primária sem falar de imunização, né? E principalmente nesse período em que a gente está vivendo isolados através das nossas casas, distanciamento social, em busca de uma vacina contra o coronavírus. E por conta disso, a gente precisa entender um pouquinho como é que funcionam as vacinas, quais são as orientações do Ministério. E aí, a partir disso, a gente vai focar principalmente na vacina do recém-nascido e do lactente, visto que esses serzinhos são os que mais recebem, digamos assim, vacina ao longo do processo. Esse é o calendário vacinal básico da criança, tá bom? E aí vocês podem ver que existem inúmeras vacinas que são dadas através de reforços, doses únicas, enfim, ao longo de todo esse processo. As crianças, elas tomam com constância vacinas até os 12 meses, e aí existem reforços aos 15 meses e reforços aos 4 anos. E aí existem vacinas de 9 anos, vacina para o adolescente, vacina para o adulto, vacina para o idoso. A gente vai falar um pouquinho delas, tá bom? Até porque é um dos focos principais da atenção primária e um dos principais trabalhos, principais execuções do técnico de enfermagem é a sala de vacina. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre isso, né? Ao nascer, a criança, ela toma duas vacinas. Ela toma a BCG e ela toma a hepatite B. A BCG é aquela vacina a qual ela não pode sair de jeito nenhum do hospital, exceto se esse hospital for particular, se essa maternidade for particular. Mas nas maternidades públicas, as crianças não saem da maternidade sem essa vacina. Tanto que a BCG é aquela que possui o maior índice vacinal das nossas crianças, tá ok? E também temos a hepatite B. Vamos conhecer um pouquinho delas, né? A BCG é uma vacina que protege contra formas graves de tuberculose, principalmente nos primeiros 5 anos de vida, e isso é importante, principalmente porque em alguns locais, quando a criança não toma a BCG, ela não vai tomar mais depois de exposta a algumas situações. A composição dela é um bacilo, ou seja, uma vacina que protege contra uma bactéria, visto que a bactéria, o bacilo da tuberculose é uma bactéria. A via de administração é a intraderme, que aí todo mundo vai olhar agora no seu bracinho se você tem uma marquinha causada pela BCG. A marca, a cicatriz vacinal da BCG é a garantia de que você estava imune, de que você foi imunizado ao nascer. Se você não tem a cicatriz vacinal, é sinal de que ela pode ter sido administrada e você acabou não conferindo imunidade ao nascer contra casos tipos graves de tuberculose. Ela é dose única, é dada ao nascer em crianças abaixo de 5 anos, a primeira vacinação, ou seja, a única vacinação, a vacinação primária, só é dada a crianças até 5 anos. Geralmente não se dá depois de 6 meses, tá? Mas vai depender muito da orientação do município. A Sociedade Brasileira de Imunização, ela orienta que seja dada até os 5 anos. Não se aplica a segunda dose. E aí, isso é sempre questão de concurso, eu espero que vocês fiquem atentos a isso. Não se aplica vacina de BCG, não se aplica uma segunda dose da vacina de BCG, exceto em contatos de hanseníase, em que esse paciente seja maior de 5 anos, enfim, já tenha tomado essa vacina há pelo menos 6 meses. Se ele for menor de 5 anos e já tiver tomado a vacina há mais de 6 meses, ele não toma a vacina, tá bom? Se você é contato de hanseníase, você tem uma cicatriz vacinal, você vai ficar com 2. Se você é contato de alguém com hanseníase, não tem nenhuma cicatriz vacinal, você vai ficar com uma, tá bom? Quem tem uma ficou com 2 e quem não tem nenhuma ficou com uma. Isso se você for contato de pacientes com hanseníase. Existem alguns eventos adversos que podem acontecer. São muito raros os eventos adversos por causa da BCG, mas podem acontecer úlceras maiores de 10 milímetros que não cicatrizam, abscessos frios subcutâneos, abscessos quentes subcutâneos, e aí geralmente tem presença de secreção purulenta.
Pode acontecer linfoadenite, que é uma inflamação causada pela um inchaço, digamos assim, a queloide e uma reação lupoide. Contraindicações. Crianças menores de 2 quilos não tomam BCG, exatamente por causa da deficiência de tecido de derme, basicamente, por isso que essa criança não toma. Se tiver alguma lesão no local da aplicação, ou seja, na asa do deltoide, crianças HIV positivos, principalmente por causa da baixa imunidade, e aí por causa da imunodepressão ou imunossupressão, tratamento de quimioterapia, uso de corticoide oral, e aí dependendo da dose de corticoide, essa dose ela pode ser imunossupressora e vai acabar causando alguns danos ao paciente, febre, gravidez. Pode ser aplicado simultaneamente em qualquer intervalo com qualquer outra vacina. A outra vacina é a hepatite B. A vacina de hepatite B, ela protege, obviamente, como o nome diz, contra os casos de hepatite B. Existe uma vacina disponível, que é combinada hepatite A e hepatite B, mas a que está disponível no sistema público é só a de hepatite B e, consequentemente, vai acabar protegendo contra a hepatite D. Ela é uma vacina intramuscular que vai ser dada no vasto lateral da coxa da criança, principalmente porque ao nascer é o músculo mais desenvolvido, é um músculo com maior porção carnosa e, consequentemente, vai ser um músculo responsável por absorver maior impacto, tá ok? Esquema, uma dose. E aí a primeira dose ela é aplicada no recém-nascido com 0,5 ml. E aí pessoas de 0 a 19 anos tomam também só 0,5 ml. E indivíduos acima de 20 anos tomam 1 ml, tá ok? E esse esquema vacinal para adulto é diferenciado. A gente vai falar bem mais na frente. Para criança, 0,5 ml, uma dose. Existem alguns esquemas em atrasos, principalmente no que se refere a adulto. E aí, se o adulto vai tomar a vacina de hepatite B, os esquemas básicos entre a primeira e a segunda dose são 30 dias, e entre a primeira e a terceira dose, 120 dias, tá ok? O intervalo mínimo que pode ser aplicado, principalmente em situações de atraso e em situações de exigência, como em viagens, o intervalo mínimo entre a segunda e a terceira dose é de 2 meses. Lembrando que a criança, o recém-nascido, só toma uma dose. Esse esquema de 3 doses é para o adulto, tá ok? Eventos adversos: dor, vermelhidão, formação de nódulo e inchaço local e pode formar também um nódulo subcutâneo. Indivíduos que podem ter alergia prévia ao Saccharomyces cerevisiae ou alumínio são contraindicados, mas aí geralmente ninguém sabe se é alérgico a isso, até porque a vacina de hepatite B ela é dada a vaceia e o indivíduo acaba não sendo exposto ainda a esses agentes. Ela pode também ser aplicada simultaneamente em qualquer intervalo de outras vacinas. As orientações básicas é que a primeira dose deve ser aplicada até as primeiras 12 horas de vida. Se a mãe ela for HBsAg positiva, ela deve ser administrado nas primeiras 12 horas de vida, e o HBIg deve ser realizado precocemente, até 7 dias após o parto. Com 2 meses, a criança vai tomar 4 vacinas diferentes: rota, penta, polio e pneumo, tá ok? E aí nessa ordem, como é que deve ser feito? Criança chegou com 2 meses, a gente vai dar primeiro a vacina que dói menos. A vacina que dói menos é a vacina oral, que é a rota, tá bom? Então vamos conhecer ela. A vacina rotavírus pentavalente, ela é uma vacina indicada contra a prevenção, ela é uma vacina indicada através da prevenção de gastroenterites, ou seja, são agentes que podem causar principalmente diarreias graves, que podem levar à morte principalmente em recém-nascidos por causa da subnutrição ou desnutrição, a subidratação ou desidratação causada pela diarreia. É uma vacina, como eu falei, que é administrada de forma oral. Eu não vou me ater muito na composição, porque não costuma cair em prova de concurso, principalmente, mas ela é uma vacina que possui alta eficácia contra gastroenterites graves causadas por rotavírus. O esquema de aplicação: são administradas 2 doses, a primeira dose aos 2 meses, a segunda dose aos 4 meses. Pode ser administrada com antecedência, a primeira dose ela pode ser administrada a partir de 1 mês em 15 dias,
e até 3 meses e 15 dias vai ser muito levado em consideração esse atraso ou a necessidade. Por exemplo, existem mães que moram distante, extremamente distante, embora todo mundo hoje em dia saiba a necessidade de imunização das crianças, né? Então, é importante que esse indivíduo seja orientado e cabe à equipe de enfermagem, principalmente o técnico de enfermagem, orientar quando essa mãe for à sala de vacina, tá ok? E por conta disso, pode acontecer de algumas situações da falta de orientação da mãe ou dificuldades mesmo físicas e de logística, dessa mãe não dar as vacinas na data certa. E aí pode acontecer de ter que haver uma reorientação do calendário vacinal. Então, a primeira dose ela pode ser aplicada até os 3 meses e 15 dias, e a segunda dose ela pode ser aplicada até os 7 meses e 29 dias, segundo a Sociedade Brasileira de Imunização, tá bom? É necessário manter intervalo de 30 dias entre as duas doses. Eventos adversos. Pode acontecer irritabilidade, perda de apetite, pode acontecer diarreia se a criança estiver imunodeprimida, regurgitação dos alimentos, vômito. Uma coisa muito importante em relação à regurgitação: foi administrada a vacina aos 2 meses, a criança, sei lá, regurgitou a vacina, vomitou a vacina, não se repete a dose, tá ok? Deixa-se administrado o que a criança conseguiu engolir. Se ela regurgitou, se ela vomitou a vacina, não se repete a dose, tá ok? Contraindicação: hipersensibilidade conhecida à administração prévia da vacina, geralmente não se tem isso porque a criança toma aos 2 meses a primeira dose. Crianças com doenças intestinais crônicas, incluindo uma formação congênita, e crianças com imunodeficiência primária ou adquirida. Essas crianças podem ser usuárias de corticoide, podem possuir HIV, enfim. A vacina de rota, existe a mono e a penta, a mais comum é a mono, tá bom? Que são de 2 doses, a 2 e a de 4 meses. Essa, crianças, é a vacina que mais dói, é a vacina que toda mãe tem pena de dar no filho. É a pentavalente. A pentavalente, ela vai te protege, na verdade, vai proteger as crianças contra difteria, tétano, coqueluche, polio e hepatite B. Tá, ok? A hexavalente vem com hemófilos influenza B, mas ela vai te proteger efetivamente contra algumas doenças. A difteria, tétano e coqueluche são vacinas que são tomadas também na fase adulta, e a polio é feito comumente reforço nas crianças através da gotinha. Inclusive, todo mundo deve conhecer o Zé Gotinha, né, que é o principal agente de divulgação da vacina da polio. A indicação é uma vacina penta que protege contra difteria, tétano e coqueluche, hemófilos influenza B e polio. A vacina hexa inclui a hepatite B na forma combinada. A via de administração, ela é uma vacina que deve ser administrada intramuscular, não deve ser administrada na região glútea, e aí, obviamente, o local de escolha é o deltoide. Composição. São 3 agentes, são 3 ou 2 agentes combinados que vão conferir imunização contra todas essas doenças que eu citei anteriormente. Esquema de vacinação: 2, 4 e 6 meses, ou seja, são 3 doses dessa vacina, com reforço aos 15 meses e aos 4 anos. Só que o reforço ele não é mais com a penta, é com a tríplice bacteriana, tá ok? Ela pode ser intercalada com a hexa ou e penta, né, dependendo da disponibilidade, sem nenhum problema. Eventos adversos. E aí, essa é a vacina que mais causa evento adverso, principalmente porque vai causar febre, vai causar dor local, pode causar inchaço local, pode causar um nódulo subcutâneo, fica inchadinho na região onde foi administrada a vacina, pode causar irritabilidade, sonolência, convulsão, mas em casos muito raros, tá ok? Se acontecer isso, a orientação é que seja feita compressa gelada no local e administrar o analgésico que a criança já toma caso tenha febre. Contraindicações: se a criança tiver febre naquele dia, história de reação grave após administrações de vacinas anteriores, como tétano, polio, enfim. E a própria hepatite B. A vacina inativada de polio, e aí é uma coisinha, mais um bizu que vocês devem aprender. A vacina de polio, ela tem uma parte oral e uma parte injetável, tá bom? Uma parte oral e uma parte intramuscular. E aí, como é que é isso? São 3 doses de VIP e 2 reforços com VOP.
Ou seja, a criancinha vai tomar VIP, 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 depois VOP, VOP. Lembrando, VIP, 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 VOP, VOP. 3 doses de VIP, 2 doses de VOP que funcionam como reforço. Além das doses de campanha que costumam acontecer através da gotinha, que usa a gotinha, como eu falei anteriormente, é o responsável pela divulgação. A vacina é uma vacina trivalente, que protege contra 3 tipos de pólio. O esquema de vacinação, ela é dada injetável intramuscular aos 2, 4 e 6 meses. E a VOP, na rotina infantil, ela é feita um reforço aos 15 meses e um reforço aos 4 anos, tá ok? Como eu falei anteriormente, a VOP é a vacina oral e a VIP é a vacina intramuscular. Lembrando do esquema vacinal da vacina de pólio. VIP, 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 VOP, VOP. 3 vacinas injetáveis aos 2, 4 e 6 meses e 2 vacinas orais que funcionam como reforços aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Indicação, ela é uma vacina que ainda precisa ser administrada, embora nós tenhamos erradicado a poliomielite, inclusive aqui no Brasil, tá bom? A vacina, ela é de baixo risco para o desenvolvimento da doença e ela ainda é utilizada principalmente para evitar problemas futuros, visto que o Brasil, principalmente na década de 90, apresentou muitos casos de poliomielite. Ainda aos 4 meses, a gente tem a pneumo, que é a vacina pneumo conjugada. É uma vacina que é dada a partir dos 2 meses. É uma vacina intramuscular e ela protege principalmente contra casos graves de infecção pneumocócica, ou seja, contra casos graves de infecções respiratórias causadas por agentes pneumocócicos. É uma vacina também bacteriana. O esquema de aplicação é uma vacina com 2 doses dadas aos 2 e aos 4 meses. Se acontecer atraso, ela deve acontecer a primeira dose primordialmente antes dos 7 meses. O calendário vacinal obriga que seja dado aos 2 e aos 4 meses, tá ok? Como eu falei para vocês, o esquema é de 2 e 4 meses. Existem algumas orientações que ela seja dada aos 2, 4 e 6 meses. Isso vai depender da dificuldade, vai depender do acesso, vai depender da criança, mas enfim. O esquema de aplicação é 2, 4 meses e reforço aos 12 meses. Eventos adversos podem acontecer febre, calor e inchaço no local. É contraindicado em problemas de alergia aos componentes da vacina, como látex e difteria. Mas aí, como eu disse mais uma vez, é muito difícil saber se a criança tem uma alergia prévia, porque ela ainda não foi exposta a nenhum desses agentes aos 2 meses. Aos 3 meses, a criança toma uma vacina, que é a meningo conjugada. A primeira dose é dada aos 3 meses. E aí ela protege contra doenças causadas pelo meningococo. E aí a meningite, inclusive, é uma doença que vai ser conferida inicial proteção através da meningocócica. E aí a meningite é a inflamação das meninges. A meninge fica na cabeça, as meninges ficam na cabeça, dura mater, pia mater. E aracnoide, e elas causam problemas principalmente em indivíduos adultos, mas pode acontecer também com a subinfecção ou infecção em crianças. A administração, ela é intramuscular. O esquema de aplicação, ela deve ser dada em crianças maiores de 2 meses, mas o esquema de aplicação são 2 doses aos 3 e aos 5 meses e reforço aos 15 meses, tá ok? Podem acontecer eventos adversos como eritema, dor local, febre, irritabilidade, diarreia. As contraindicações, basicamente, indivíduos que tenham alergia anterior à vacina, que ainda não foi dada, a primeira vez que é dada, né? E doença febril aguda e gravidez no adulto. Aos 4 meses, a gente repete todas as vacinas que foram dadas aos 2 meses. Penta, pólio, pneumo e rotavírus. Lembrando daquele esqueminha, vai começar pela vacina que menos dói, que é oral, que é rotavírus. A vacina de rota, ela não deve ser administrada caso a criança regurgite. E aí você vai passar para as outras 2 que doem menos em comparação com a penta, né? Que é a pólio e a pneumo. A pneumo e a pólio, elas podem ser administradas sem nenhum problema. Simultaneamente, essas vacinas elas podem ser aplicadas simultaneamente sem nenhum problema. E aí lembrando que a segunda dose de pólio é intramuscular, VIP, VIP, e a terceira também vai ser VIP.
Aos 5 meses, a gente repete a vacina de meningo. Aos 6 meses, a gente repete só a penta, que é a terceira dose, e a polio, que é a terceira dose de VIP, tá ok? Então, a gente acaba aqui as 3 doses. E aí, aos 6 meses, é dar a terceira dose de penta e a terceira dose de VIP. VIP, 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 não esqueçam disso. Aos 9 meses, a gente tem a vacina de febre amarela. A vacina de febre amarela, ela recentemente mudou a orientação. Recentemente não, uns 2 ou 3 anos. Não sei se vocês lembram que a gente sofreu, principalmente a região sudeste, sofreu um surto de febre amarela. Estavam matando os macaquinhos lá, um tempinho, tadinhos, como se os macaquinhos fossem culpados pela transmissão de febre amarela. E aí, não sei se vocês lembram dos jornais noticiando filas e mais filas para as pessoas nos postos de saúde querendo tomar a vacina de febre amarela. E aí, meninos, a vacina de febre amarela é transmitida pela picada de um mosquito. Não sei se vocês vão lembrar disso. E, basicamente, a orientação anterior a esses 2 anos era que o indivíduo tomasse uma dose aos 9 meses, uma dose aos 4 anos, e aí repetisse de 10 em 10 anos. Por conta, e aí isso acontecia no Brasil, essa orientação de 10 em 10 anos acontecia no Brasil só, porque o Brasil é um local endêmico para a febre amarela, principalmente na região norte do país, onde tem muitas matas, enfim. E aí, quando a gente teve esse problema de febre amarela na região sudeste, e a gente sabe que a região sudeste é a mais povoada do Brasil, né? A gente passou a seguir a orientação da OMS. A OMS, ela orientava que fossem dadas apenas 2 doses de vacina de febre amarela, que fosse dado uma aos 9 meses e que fosse dado um reforço aos 4 anos. Então, atualmente, a gente segue essa orientação da OMS. São dadas 2 doses de febre amarela, uma aos 9 meses e outra aos 4 anos, tá bom? Então, a vacina de febre amarela, ela tem uma indicação contra, obviamente, a doença febre amarela, principalmente em residentes de regiões de áreas endêmicas, como é o norte do Brasil, e para viajantes, quando a gente sai do Brasil, quando alguém vai para essa região. A via de administração é a região subcutânea. O esquema de aplicação é basicamente esse que eu havia explicado para vocês, que a OMS hoje em dia orienta que a vacina tem apenas 2 doses. No Brasil, por muito tempo, essa administração ela foi orientada com 2 doses, uma aos 9, uma aos 15, ou uma aos 4 anos, desculpa, e de 10 em 10 anos, hoje em dia a gente não orienta mais, tá bom? Então, se cair isso em prova, a orientação é que são dadas 2 doses, uma dose e um reforço. Eventos adversos. Alguns indivíduos podem apresentar quadro de febre, dor no corpo, podem apresentar, inclusive, reações fatais, muito raras, simulando a doença, e pode causar encefalite. Aos 12 meses, a gente tem reforços. Reforço de pneumo, reforço de meningo e a primeira dose de tríplice viral, tá ok? A gente já conhece a pneumo, que protege contra doenças pneumocócicas, principalmente doenças respiratórias causadas por pneumococo. A meningite é protegida através da vacina meningocócica, e vocês devem lembrar que a meningite é uma doença que vai causar uma doença inflamatória das meninges, tá bom? Uma doença causada por uma bactéria. Mas também existe meningite viral, mas essa meningocócica aqui, ela protege contra os casos bacterianos, tá ok? E a gente chega na tríplice viral, a primeira dose de tríplice viral. A tríplice viral protege contra quem? Sarampo, cachumba e rubéola. São doenças basicamente, obviamente, causadas por vírus, né? A gente tem uma vacina chamada tríplice viral e é importante que vocês aprendam isso, porque a gente também tem uma vacina chamada de tríplice bacteriana. E aí isso é sempre questão de prova, tá ok? Questão de concurso. Quais são as doenças virais, quais são as doenças bacterianas? Sarampo, cachumba e rubéola são doenças virais. E a vacina tríplice viral protege contra essas 3 doenças virais, tá ok? A via de administração ela é subcutânea. O esquema de aplicação é uma dose aos 12 meses e uma segunda dose aos 15 meses. Essa dose de 15 meses, ela geralmente é dada por um acréscimo de mais uma proteção. Então,
Aos 12 meses é dada a tríplice viral e aos 15 meses é dada a tetraviral. A tetraviral, ela confere proteção de sarampo, cachumba e rubéola e varicela. Varicela é o quê? Catapora. Tá ok? Há algumas classificações. Adultos nascidos antes de 62 só recebem uma dose. 2 doses para pessoas de 29 anos ou uma dose de 30 a 49 anos. Podem acontecer efeitos adversos, podem acontecer efeitos inclusive 3 dias ou até 12 dias após a tomada da vacina, como dor, edema, febre, mancha vermelha, vermelhidão no corpo e problemas articulares. Quem não deve tomar a vacina? Pacientes que tiveram problemas de rejeição contra componentes da vacina, gestantes, imunodeprimidas, pessoas que fazem uso de corticoide com dose que causam imunossupressão, enfim, pacientes com quimioterapia ou radioterapia nos últimos 3 meses. Com 15 meses, a gente tem o primeiro reforço da DTP. Lembra que eu falei para vocês que existia um reforço da penta, só que não era com a penta? Pois é, a DTP, ela é a tríplice bacteriana, que vai conferir proteção contra difteria, tétano e coqueluche. Então, vamos lá. Existe a tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola, e existe a tríplice bacteriana, que é difteria, tétano e coqueluche. Essas 3 da tríplice bacteriana, elas já foram tomadas lá na penta. Por isso que a gente chama a DTP de reforço, tá ok? Porque essas doenças, elas foram conferidas imunidades lá nas 3 doses da penta, que é dada aos 2, 4 e 6 meses. Aqui a gente tem o primeiro reforço de VOP, com VOP, na verdade, né? Porque aos 2, 4 e 6 meses a criança toma a intramuscular, que protege contra a poliomielite, e aos 15 meses a criança vai tomar a gotinha. A vacina de hepatite A, que é dada a primeira dose, e o reforço de tetraviral, que é a tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola, mais a varicela, que protege contra catapora, tá ok? A vacina de DTP, como eu estava falando, ela vai proteger contra as doenças bacterianas, que são difteria, tétano e coqueluche. Ela pode ser chamada tanto de DTP quanto de tríplice bacteriana. Ela é administrada de forma intramuscular. O esquema de aplicação, ela é dada inicialmente lá na pentavalente e é feito reforço só com a DTP, aos 15 meses. E também para crianças entre 4 e 5 anos de idade. Gestantes, uma dose a cada gestação, da 20ª semana até os 45 dias após o parto. A hepatite A, como o próprio nome diz, ela vai conferir imunidade contra a hepatite A. Existe a hepatite A e B conjugado, mas aqui no nosso sistema de saúde ela é dada separada, tanto a hepatite B quanto a hepatite A, tá bom? Ela é feita de forma intramuscular, não deve ser aplicada na região glútea, geralmente ela é aplicada na região do deltoide. A apresentação ela é dada aos 15 meses. Aos 4 anos, o que a gente tem? A gente tem DTP, que é o segundo reforço, que está incluso lá na pentavalente. A gente tem o reforço da VOP, e aí fecha o nosso ciclo de VIP, 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 2, 4 e 6 meses, e VOP aos 15 e aos 4 anos. E o primeiro e único reforço atual de febre amarela. Chegamos na adolescência. O que é dado na adolescência? Atualmente a gente tem doses de HPV. Há uns 4 ou 5 anos, o HPV era dado em 3 doses. Atualmente, ela foi dada em 2 doses. E aí eu vou explicar o porquê. Além do HPV, a gente tem a meningocócica, tá ok? E aí, meninos, o HPV, a vacina de HPV vai, obviamente, proteger, trazer proteção, conferir proteção contra o papilomavírus humano. E aí, por que é sempre um questionamento, por que a vacina de HPV ela deve ser dada em adolescentes, principalmente na fase inicial, no comecinho da adolescência? Principalmente porque a vacina do HPV ela tem a intenção de proteger a região, e aí todo mundo sabe, já deve ter ouvido falar, né? E aí também a minha função é explicar que o HPV ele é o responsável principalmente pelo surgimento de câncer de colo de útero nas meninas.
Nos meninos não causa tantos danos, mas nas meninas é muito comum o surgimento de câncer de colo de útero ser causado pelo papilomavírus humano. E aí a vacina ela tem a intenção de evitar que as meninas tenham um contato durante o sexo. Por que isso acontece? As meninas elas geralmente iniciam a vida sexual mais cedo que os meninos. Por isso que as meninas tomam a vacina de forma mais precoce quando comparada com os meninos, tá bom? Hoje em dia essa idade está até equiparada, mas inicialmente, e aí por isso que inicialmente a vacina do HPV ela foi conferida às meninas, e aí foi estendido uns 2 ou 3 anos depois aos meninos. A via de administração, ela é intramuscular, profunda na região deltoide, as meninas reclamam muito de dor geralmente. Hoje em dia, a gente tem um esquema vacinal com 2 doses. Antes, era com 3 doses. Atualmente, o esquema é com 2 doses. Por que antes eram 3 doses e hoje são 2 doses? Principalmente porque no início da fase da adolescência, né, com 9, 10 anos, as mães levavam as meninas. E aí, com o passar do tempo, principalmente por causa da dor e por causa da independência que essas meninas acabavam tendo, elas não tomavam as doses finais. Tomavam uma segunda dose e a terceira dose não tomava porque essa menina decidia não tomar. Então, perdeu-se muitas doses ao longo do tempo e por conta disso o Ministério conseguiu imunizar esses indivíduos com 2 doses. Então, as meninas atualmente tomam as vacinas dos 9 aos 14 anos e os meninos tomam a vacina dos 11 aos 14 anos, tá ok? Essa vacina está disponível para homens e mulheres de 9 aos 26 anos vivendo com HIV. Geralmente esses indivíduos podem evoluir para imunossupressão, então eles acabam sendo mais susceptíveis à transmissibilidade da doença. E indivíduos oncológicos, pacientes oncológicos. E aí geralmente inicia-se o esquema vacinal com 3 doses, 2, 0, 2 e 6 meses. Tá ok? Pode acontecer vermelhidão, as meninas queixavam-se muito de dor no local, inchaço no local da aplicação, febre, desmaio, vômito, enfim. Os adolescentes, adultos e idosos fazem esquema de hepatite. Eu já expliquei para vocês, né, que a hepatite no adulto e no adolescente ela é em 3 doses. A febre amarela é 1 dose, a depender da situação vacinal, se esse indivíduo tiver 1 dose, não tiver feito o reforço, ou se esse indivíduo vai viajar para um local em que é uma região endêmica. A tríplice viral, ela é feita em 2 doses, até os 29 anos, e 1 dose com indivíduos maiores que 30 anos. A idade máxima de aplicação da tríplice viral, é bom lembrar que a tríplice viral é a sarampo, cachumba e rubéola. Até os 49 anos. A DT, que é a difteria e tétano, vai ser dado um reforço a cada 10 anos. E a DTPA, que é a difteria e tétano, vai ser, e aí é conjugada, né? Vai ser dado para gestantes a partir da 20ª semana que perderam a oportunidade de serem vacinadas. E é isso, criancinhas. Olhem seus cartões de vacina, um documento, tenham ele sempre guardado com vocês. Não os percam para viagem, para concurso, para admissão de emprego. Hoje em dia o cartão de vacina é frequentemente utilizado. Se você não tem o seu cartão de vacina, vá até o postinho mais próximo e agende as vacinas, chegue lá e atualize o seu cartão de vacinas, tá ok?